you could be. All across the sky, new mercies rise, and the future's bright. This is a new day, everything bursting with hope, coming alive. This moment, you gotta breathe. No looking back, now you know. Open your eyes, it's coming. This is a new day. The old is gone away, the old is gone away. This is a new day. Don't let it slip away, don't let it slip away. This is a new day. The old is gone away, the old is gone away. This is a new day. Don't let it slip away, don't let it slip away. Love hasn't give up on you. Love hasn't give up on you. Love is making the old things new today and every single day. Love hasn't give up on you. Love hasn't give up on you. Love, yeah. 1, 2, 3. New day, new day. This is a new day. Everything bursting with hope, coming alive. This moment, you gotta breathe. No looking back, and open your eyes. It's coming. This is a new day. The old is gone away, the old is gone away. This is a new day. Don't let it slip away, don't let it slip away. This is a new day. The old is gone away, the old is gone away. This is a new day. New day, a new day. Don't let it slip away. This is a new day. Let's get 'em. I wanna be like Jesus. She said, "Are you that preacher of LA?" I said, "Yes, ma'am, is everything okay?" She said, "Come over here, I got something to say. You shouldn't be on TV acting that way." I said, "Whoa, you rather I be fake? Want me to act like I don't make mistakes?" "Sorry, ma'am, I ain't cut that way. I gotta keep it 100 all day. And your attitude is worse than mine. And you could be a little bit more kind. And if you want folk to come to your church, we all gotta do some work to be like Jesus. I wanna be like him. Whoa. Just like him. Wanna be like Jesus. Be like Jesus. Wanna be like him. Just like him. Everybody looking like there he is. They wanna remind you of what you did. Don't know why some people just won't forget, and some folks just won't let you live. Oh, how quick they forget what they did. Don't even remember who they did it with. Shh, but that ain't none of my biz. Let me put it just like this. I wanna be like Jesus. Be like Jesus. I wanna be like him. Like him. Just like him. Wanna be like Jesus. Be like Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Seja muito bem-vindo a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nesse momento eu quero que você pegue a sua Bíblia, a sua espada, o seu tesouro particular, que é a palavra preciosa, a palavra poderosa de Deus, e abra comigo no Salmos de número 117. Salmos de número 117. Eu não sei se você sabe, mas esse é o menor salmo da Bíblia. Menor salmo. Nós vamos ver sobre o que esse salmo fala. Tão curto, mas tão objetivo. Versículo 1 diz assim: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos,
Versículo 2: porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. E ele termina, aleluia. Então o menor salmo da Bíblia é um salmo que reforça duas coisas: o nosso louvor a Deus. Ele fala, louvai ao Senhor quem? Todos os gentios, louvai todas as nações, louvai-o. E no Salmos 17, versículo 2, ele reforça a misericórdia de Deus para com a nossa vida. Ele reforça a fidelidade do Senhor que subsiste para sempre. Deus é fiel para sempre, Ele é fiel à sua aliança. E toda palavra empenhada de Deus em nosso favor está de pé. Está de pé. E nessa noite é noite de nós louvarmos ao Senhor, querido. Por isso você vai abrir os seus lábios, por isso você vai abrir o seu coração, por isso você vai entoar canções ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É um momento de celebração. Se você estiver acompanhado de alguém da sua família, na sua casa nesse momento, seja seu filho, sua esposa, seja quem for, fala para essa pessoa, fala, a misericórdia do Senhor é sobre a nossa vida. Fala para ele, a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Fala para essa pessoa, fala, aleluia, louve ao Senhor. A nossa intensidade é muito importante. Nós estávamos fazendo Paz no Lar essa semana, e 5 minutinhos antes eu mando uma mensagem, e eu mandei mensagem para o Marlon com intensidade lá em cima, irmão, daqui a pouquinho nós vamos nos reunir, Deus vai fazer maravilhas. E ele falou, rapaz, sua mensagem me levou para cima, me gerou uma expectativa grande. E eu falei, é isso, é a nossa intensidade, sabe? A nossa intenção com Deus. Por isso seja intencional neste culto, querido. Eu quero que você possa fechar os teus olhos. E eu sei que o Senhor já está falando com você. Deus já está ministrando aos corações. Ele já está agindo com liberdade neste lugar. Por isso vamos entrar na presença dEle nesse momento, orando. Pai amado, nós te exaltamos. E nós louvamos o teu nome. Elevamos o teu nome ao mais alto lugar, que é onde o teu nome merece estar, acima de todo o nome. E nós consagramos a Ti, pedimos ao Senhor, vem Senhor, e recebe o nosso louvor. Vem Senhor, porque nós queremos Te dar algo novo. Vem Senhor, porque nós queremos celebrar a Tua presença, e nós queremos que o Senhor esteja aqui, recebendo aquilo que nós temos para lhe dar, Senhor. Que é uma adoração verdadeira, que é uma adoração profunda, que é uma adoração profética, que é uma adoração, ó Deus, que vem de dentro do nosso espírito, ó Deus, que vem do mais profundo do nosso ser. Por isso nós entramos pelas suas portas nessa noite, com adoração. Entramos pelas suas portas nessa noite, pelas portas do templo, Senhor, para te adorar, para render a Ti a mais alta adoração, Deus, e mover os céus, e mover o Teu coração, Pai. Por isso nós pedimos, vem nesse lugar, vem sobre nós, Senhor. Nós desejamos, nós ansiamos, vai falando para Ele, fala, Senhor, eu anseio, eu preciso da Tua presença, assim como eu preciso do ar, assim como eu preciso da água, assim como eu preciso do alimento diário, eu preciso do Teu toque, eu preciso da Tua presença, eu preciso de Ti, ó Deus. E é dessa forma que nós entramos pelas portas, Deus, dos átrios. É por isso que nós entramos nesse momento, Deus, com o nosso coração intenso na Tua santa presença. Celebre o Senhor, fale ao Senhor, fala, eu te louvo, eu te adoro, Pai. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor com as nossas canções. Profundezas desceu o cativeiro
quebrou, o inimigo está debaixo dos seus pés. Às alturas subiu, sentado à direita de Deus. Toda a autoridade tem nos céus e na terra. Por seu sacrifício fomos perdoados, o seu amor nos libertou. Está consumado, o preço foi pago. E venceu, sobre a morte triunfou. Venceu, nas trevas sua luz brilhou. Um novo e vivo caminho abriu. Ele venceu, sobre a morte triunfou. Venceu, nas trevas sua luz brilhou. E um novo e vivo caminho abriu ao Pai. As profundezas desceu, o cativeiro quebrou, o inimigo está debaixo dos seus pés. Às alturas subiu, sentado à direita de Deus. Toda a autoridade tem nos céus e na terra. Por seu sacrifício fomos perdoados, o seu amor nos libertou. Está consumado, o preço foi pago. Por seu sacrifício fomos perdoados, o seu amor nos libertou. Está consumado, o preço foi pago. E venceu, sobre a morte triunfou. Venceu, nas trevas sua luz brilhou. Um novo e vivo caminho abriu. E ele venceu, sobre a morte triunfou. Venceu, nas trevas sua luz brilhou. Um novo e vivo caminho abriu ao Pai. E ao Pai. A morte não pôde detê-lo, o sepulcro está vazio. Venceu, e ele venceu. Por seu sangue fomos comprados e viveremos para sempre. Venceu, e ele venceu. A morte não pôde detê-lo, o sepulcro está vazio. Venceu, e ele venceu. Por seu sangue fomos comprados e viveremos para sempre. Venceu, e ele venceu. E ele venceu, sobre a morte triunfou. Venceu, nas trevas sua luz brilhou. E um novo e vivo caminho abriu. E ele venceu, sobre a morte triunfou. Venceu, nas trevas sua luz brilhou. E um novo e vivo caminho abriu ao Pai. E ao Pai. Ele abriu. Aleluia. Glória a teu nome, Jesus.
invencível, grande e forte Deus, Rei dos reis, grandioso, incomparável. Tu és incrível, todo poderoso, grande, tu és incrível. Venceu a escuridão, Cristo exaltado está. Poderoso, invencível, admirável, grande e forte Deus, Rei dos reis, grandioso, incomparável, e tu és incrível, todo poderoso, grande, tu és incrível, todo poderoso, grande, tu és incrível. Todo-Poderoso, grande, tu és incrível. Venceu a escuridão, Cristo exaltado está. Uou, uou, uou. Tu és incrível, invencível. Meu Deus, só você, você é incrível, invencível. Meu Deus, só você, você é incrível, invencível. Meu Deus, só você, você é incrível, invencível. Meu Deus, só você, Diga a Ele quanto Ele é incrível. E tu és incrível, e todo poderoso, grande, tu és incrível, e todo poderoso, grande, tu és incrível, e todo poderoso, grande, tu és incrível. Venceu a escuridão, Cristo exaltado está. Cristo exaltado está. Aplauda bem forte ao teu Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Te adoramos, ó Pai, te adoramos. Exaltamos, Pai, teu nome. Te exaltamos, Senhor, porque não há outro além de ti. Não há outro além de ti, Senhor. Oh, Senhor. O Senhor tem mudado a nossa história, Senhor, de uma forma grandiosa. Tem nos libertado, Senhor. E nós temos motivos e mais motivos para te adorar. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tem,
te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, cante isso com todo o coração. Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar, quero ouvir sua voz, hein? E apesar dessa glória que tens, que Ele faz, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. És tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo, Jesus. O teu amor é incrível por nós. O teu amor é tremendo, Senhor. Tu és um Pai maravilhoso. O Senhor tem sido um Pai presente. Tem sido um Pai, Senhor, presente em nossas vidas. Fala para Ele, fala: Senhor, Tu és o meu Pai. Tu és o meu Pai, Jesus, Pai presente. Histórias de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que nunca estou só. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar, mas eu sei que
nós procuramos respostas, só tu podes dar, tu sabes tudo que eu preciso. Antes de eu falar, tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz pra nós. É perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz pra nós. Amor que é tão real que eu não posso explicar, paz tão inexplicável que eu não posso expressar. Me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chamas pra ir mais fundo em amor. Amor, tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és. Deixa-se ser envolvido por esse amor, de que você é amado, de que você é precioso. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou. Levante sua voz. Ele é perfeito e é perfeito em tudo que faz. Confia, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz pra nós. E é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz pra nós. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. Declara isso mais uma vez, querido e querida. É quem eu sou, Declara, quem declara. eu sou. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. É quem Tu és, é quem tu és, é
É quem tu és, sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Senhor, nós queremos te dar graças pela segurança que temos em teu amor. Obrigado pela maneira tão fantástica, tremenda, profunda que o Senhor nos amou em Jesus. Obrigado pela forma como o Senhor nos colocou numa posição de destaque, quando nos amou de forma tão intensa em Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo João diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, Senhor, que essa certeza, que essa convicção tire de nós os temores, tire de nós os temores, Pai. No lugar, tenha essa convicção profunda e que o nosso coração e a nossa mente estejam sendo guardados pela paz do Senhor que excede todo o entendimento. Senhor, olha os corações, olha o coração de cada um que está conosco, olha o coração de cada família, Pai. E nós queremos rogar a ministração da Tua presença, essa presença doce, essa presença que traz segurança, essa presença que nos ampara, porque o Senhor mesmo diz que o Senhor não nos deixaria e nem nos desampararia, Pai. Então que a presença do Senhor seja ministrada agora sobre cada coração, sobre cada família, Senhor, sobre cada família. E aquilo, Senhor, que cada um está buscando no Senhor, também seja provido, Senhor. Se é cura, traga cura, Senhor. Traga cura, Senhor. São tantas pessoas enfermas. Ministra a tua cura, Senhor. Ministra a tua cura. Ministra a tua provisão naqueles que precisam de provisão. Ministra libertação àqueles que precisam de libertação, Senhor. Ministra, Senhor. Ministra de acordo com a necessidade de cada um, Senhor. De acordo com a necessidade de cada família, Pai. Na Tua palavra também o Senhor mesmo te define como sendo o Deus de toda consolação. E eu quero rogar também que o Senhor esteja trazendo consolação àqueles que precisam de consolação. Traga consolação, Senhor. E que tudo isso, Senhor, glorifique e exalte o Teu nome. Que tudo isso, Senhor, continue colocando o Teu nome bem alto. Porque em todo tempo o Senhor é glorificado. Em todo tempo o Senhor é engrandecido, Senhor. E nós Te agradecemos por isso, por essa certeza, Senhor, que as nossas vidas são motivo de glorificação e exaltação ao Senhor. É para isso que existimos. É para isso que o Senhor nos escolheu, Pai. E Te damos graças por isso. Te damos graças por isso, Pai. E nós vamos a Ti. Nós vamos ao Senhor, na autoridade daquele que torna tudo isso possível. Na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Amém, querido. Amém. Que você tenha essa plena convicção da presença de Deus em você e com você. Que você tenha essa plena convicção, essa plena certeza, que em todo tempo Deus é presente. E que os seus olhos, os meus olhos sejam abertos para ver esta presença. E que nós tenhamos coração para experimentar esta presença. Eu tenho esses dias na semana de santificação, nas salas de oração, um dos dias que nós estávamos orando às 18 horas, uma das coisas que Deus ministrou ao meu coração, baseado em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Paulo termina esse versículo dizendo que Deus é o Deus de toda consolação. Mas o original, a palavra consolação significa encorajamento.
Tanto que na NVT você encontra justamente essa expressão, Deus de encorajamento. Uma pessoa, quando ela é consolada, ela é encorajada. Uma pessoa, quando ela é consolada, ela é animada. Então, que Deus esteja sendo esse Deus de todo encorajamento na sua vida e na minha vida. Que Deus te abençoe com encorajamento. Que Deus te abençoe com ânimo. Que Deus te abençoe com consolação. Posso ouvir o teu amém aí? Amém. Graças a Deus por isso. Tem alguns avisos rápidos e importantes, só para nós lembrarmos a nossa agenda. Nos domingos nós estamos na campanha Luz na Escuridão. E hoje, porque nosso CNPJ é par, nós não podemos estar reunidos, tá? Mas domingo que vem nós podemos ter pessoas presentes aqui na igreja. Então, nós continuamos com a nossa campanha todo domingo, Luz na Escuridão. Na terça-feira, nós estamos na nossa campanha Vitória nos Relacionamentos. E eu já quero fazer uma observação que nessa terça-feira também, porque o nosso CNPJ é par, nós não vamos poder estar reunidos. Tá? Nosso culto continua, vamos estar reunidos, dessa forma como estamos hoje. Né? O nosso culto vai ser também online, sem poder estarmos reunidos, sem poder termos pessoas presentes aqui no templo. Então, eu quero que você lembre disso e também lembre que nós continuamos a partir de amanhã, a partir da segunda-feira, com as nossas salas de oração, com horário às 6, ao meio-dia e às 18 horas. Tem sido uma bênção e tem sido também muito bom ver as pessoas compartilhando do que Deus tem feito nesse tempo de oração. E eu pedi para uma delas compartilhar conosco o que Deus está fazendo e que Deus, nesse tempo de oração. E eu quero que você assista comigo um vídeo da Simone Dutra. Participar da Semana de Santificação e das salas de oração tem sido para mim uma grande bênção, porque estamos vivendo uma época em que o medo, a angústia, o pânico, a tristeza têm invadido os nossos corações. Até mesmo nós que somos cristãos, não é sinal de perder a fé, porque somos humanos e somos feitos de sentimentos, e esses sentimentos vêm ao nosso coração. Mas através da oração, que é a nossa arma de guerra, eu tenho vencido todo medo, todo pânico, toda dúvida, toda incerteza. E tem sido muito, muito abençoador para mim. Você também pode ter essa certeza, essa confiança, essa esperança em dias melhores. Escolha um horário que melhor adapte ao seu dia a dia. Participar da Semana de Santificação. É interessante que teve um editor nesse vídeo, tá? O editor fui eu. Eu fiz um corte, tá? E parece que eu cortei de forma abrupta. Mas Deus, para nós entendermos a experiência da Simone. Uma das coisas que a Simone tem falado, né? Todo o tempo que nós estamos reunidos na sala de oração, da maneira como esse tempo de oração tem feito bem ao coração dela, como tem sido encorajador este momento. E é por isso que nós estamos convidando você para estar conosco. Ainda há pouco, enquanto o pastor Rodolfo abria o culto, ele falou da experiência dele no Paz no Lar. Tem sido algo também muito gostoso o Paz no Lar. Nós estamos fazendo Paz no Lar pela internet, né, pelo Google Meet, e é interessante que você fica pensando, né, como é que vai ser isso, né? E é muito bom ver como as pessoas têm recebido e têm sido abençoadas, mesmo não podendo nos reunir, estarmos próximos dela como gostaríamos. E eu tenho um pastor lá do Recreio, o pastor Erle, ele é esposa da pastora Cláudia Elisa, ela já esteve conosco aqui em Congresso de Mulheres,
e também eles são responsáveis pelo Arena Kids. O Erle tem algo para falar conosco sobre a experiência e como é importante a questão de nós sermos boca de Deus para as pessoas. Um testemunho pequeno do pastor Erle sobre o Paz no Lar. A paz do Senhor, igreja. Eu quero dar aqui o meu testemunho, não apenas pessoal, mas geracional, do que é o projeto Paz no Lar. Pois bem, há 100 anos atrás, é isso mesmo, 100 anos atrás, por volta do ano de 1920, século passado, um homem lá nos Estados Unidos, chamado Thompson, resolve sair da zona de conforto dele, de uma vida totalmente estável nos Estados Unidos, e vem para o Brasil. E atenção, ele não vem para a capital, na época, Rio de Janeiro, não. Ele vai lá para o Nordeste, para Pernambuco. E lá, no inglês, ainda meio português, meio inglês, ele começa a visitar os lares das pessoas, levando Bíblia e falando um pouco da palavra de Deus para essas pessoas, fazendo pequenas reuniões nos lares. E essas reuniões vão crescendo, depois ele forma uma grande reunião, como se fosse uma célula. E nesse movimento, o meu avô, chamado Belmiro César, se converte. Tem um encontro profundo e verdadeiro com Deus, e ele vem a se tornar o primeiro pastor presbiteriano de todo o norte e nordeste do país. Olha só, e esse homem, meu avô Belmiro, tem 6 filhos. Olha que coisa, uma dessas filhas, chamado Wilhelmine, é a avó da pastora Wilhelmine, que, conjunto com o pastor Elias, hoje, são missionários lá em Paris, na França. Olha que movimento, como Deus usou a ação de um homem em um projeto Paz no Lar das pessoas. É isso. Ele jamais pensou que o movimento de Deus através da vida dele visitaria com tanta pujança 4 gerações. O meu bisavô, meu avô, meu pai e eu, e amém pelos meus filhos também. Olha só, isso é o movimento Paz no Lar. Experimente, se deixe levar, se deixe ser instrumento de Deus, que Deus com certeza vai multiplicar abundantemente o seu movimento na vida das pessoas. Que Deus te abençoe. Paz do Senhor. É bom nós termos essa convicção no coração, que nós estamos escrevendo uma história. Quando é que esse homem que sai dos Estados Unidos, vai lá para Pernambuco, imaginaria que 100 anos depois, o nome dele estaria sendo falado. O que ele fez estaria sendo compartilhado, porque ele atingiu várias gerações. Então, o que nós estamos fazendo ao compartilhar com as pessoas do Evangelho, nós estamos escrevendo uma história de Deus na geração dessas famílias. Por isso, querido, continue atento e aberto a ser instrumento de Deus. Procure famílias para nesses dias se reunirem com você, para que você possa ministrar paz no lar desta família e escrever uma história de Deus na vida dessas gerações. Quero que você pense nisso, considere isso em oração e tome uma atitude, tá? Uma atitude. Nós também estamos com dificuldade de nos reunir, né? Já falei isso, e eu queria fazer só uma observação para você que quer entregar o seu dízimo e a sua oferta. Entre em contato comigo, se você quiser fazê-lo presencial, pessoalmente. Se você quiser fazer a transferência, é só você atentar nas nossas mídias, que está lá o número da nossa conta, para que você possa fazer a sua transferência e o seu depósito, atentando para os 19 centavos. E nós vamos passar justamente para esse momento do nosso culto, dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Pastor Rodolfo. Amém, queridos. Depois já de tudo isso, né? Deus já tem ministrado profundamente em nossos corações. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em 2 Samuel 24. Um texto que Deus ministrou meu coração para trazer o coração da igreja nesse momento. E eu tenho certeza que Deus tem falado. Se há uma certeza, é que Deus tem falado. A pergunta é, eu tenho ouvido?
Eu tenho dado atenção. Às vezes Paloma reclama comigo, amor, preste atenção no que eu estou falando com você, que ela está falando comigo, eu estou prestando atenção em outra coisa. Né? E aí eu tenho que parar, desligar ali o que eu estou fazendo e ouvi-la. Então Deus tem falado. Basta que eu e você temos atenção. Então, olha só, 2 Samuel 24, do 18 ao 25. Diz assim, naquele mesmo dia, Gade foi e disse a Davi, suba ao terreno de malhar cereais que pertencem a Araúna e construa lá um altar para Deus. Davi obedeceu à ordem de Deus, o Senhor, e foi como Gade lhe tinha dito. Araúna olhou para baixo e viu que o rei, imagina o rei vindo na sua casa, e os seus oficiais vinham falar com ele. Então ele se ajoelhou e encostou o rosto no chão, em frente de Davi, e perguntou, Senhor, por que veio aqui? Disse Davi, eu vim para comprar este terreno e construir nele um altar para Deus, o Senhor, a fim de que a peste acabe. Eles estavam passando por um momento de muita dificuldade, estavam passando um momento de muitas mortes, assim como nós estamos passando hoje. E Deus dá uma orientação, sacrifique. Deus dá uma orientação, levante um altar de sacrifício a mim. E era exatamente na terra de Araúna. E por isso Davi fala, né, para que a peste acabe. Então disse Araúna, Senhor, pegue tudo o que quiser e ofereça a Deus. Aqui estão os bois para serem queimados como oferta no altar. Aqui as cangas deles e também as tábuas de debulhar cereais para serem usadas como lenha. Araúna deu tudo isso ao rei e disse que o Senhor, seu Deus, aceite a sua oferta. Mas o rei respondeu, obrigado, não aceito. Eu vou pagar por tudo isso. Eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custem nada. Sacrifícios que não me custaram nada. Então Davi comprou o terreno de malhar cereais e os bois por 50 barras de prata. Ele construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e apresentou ofertas que foram completamente queimadas e ofertas de paz. O Senhor respondeu à oração dele e a peste acabou em Israel. O que eu quero ministrar ao seu coração é que não dê ao Senhor aquilo que não te custe nada. Não dê a Deus aquilo que não custe nada. Davi tinha esse entendimento de dar a Deus o que custava para ele. O seu tempo, a sua devoção, o seu recurso, né? o seu dinheiro, a sua vida. Davi foi um homem que teve esse entendimento de dar a Deus aquilo que custava. Davi foi um homem excelente nesse princípio. E dar aquilo que não nos custa nada é dar aquilo que não tem valor para nós. Quando a gente doa as nossas roupas usadas, aquelas roupas já não têm valor para nós, elas já não servem mais, às vezes chegaram roupas novas. Então a gente dá muitas das vezes aquilo que não nos custa, não tem mais valor para nós. Mas para Deus, nós precisamos dar aquilo que nos custe. Davi sempre deu a Deus aquilo que custava algo para ele. Dar o seu dízimo custa. Dar a sua oferta custa. Dê a Deus algo que te custe. Porque quando nós damos algo que nos custa, isso demonstra amor. Isso demonstra que Deus é importante para mim. Eu quero te fazer uma pergunta. A casa de Deus aberta é importante? A igreja do Senhor Jesus, nós estarmos pregando a palavra de Deus, é importante em nossos dias?
a igreja é a instituição mais importante que há na terra. É a única instituição que vai prevalecer a esse tempo que nós vamos passar. É a única instituição que vai permanecer para a eternidade. Se chama a Igreja do Senhor Jesus. Por isso, nesse momento, eu te desafio a dar o seu dízimo, a sua oferta, o seu parceiro de Deus. Vai aparecer para você a conta, e você pode fazer a sua transferência. Você pode mandar uma mensagem para o pastor Washington, para a pastora Ana, e eles estão alguns dias aqui na igreja para poder estar aqui recebendo, orando pela sua vida, caso você precise, e poder estar ungindo as suas sementes. Então faça isso nesse momento. Dê o seu melhor a Deus. Dê o seu melhor a Deus. Enquanto isso, nós vamos colocar um louvor para que você possa ter esse tempo e você dar a sua semente ao Senhor. Dar aquilo que o Senhor ministra ao seu coração. As janelas dos céus estão abertas sobre nós. Quando a videira brotar e no campo o trigo crescer e a fonte das águas correrem dos montes, chegou a restituição. Quando a chuva descer e o deserto florescer, e quando se ouvir então a voz dos que cantam, chegou a restituição. Os meus celeiros transbordarão da provisão do Senhor. O gafanhoto não mais consumirá o que o Senhor restituiu. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais do que o devorador roubou. Amém. Os céus Quero orar, se abrem. abençoando a sua vida. Pai, nós te agradecemos por esse privilégio de lançar as nossas sementes no teu altar, de lançar as nossas sementes, Deus, na obra do Senhor. Pai, nós acreditamos na igreja, nós acreditamos, Senhor, naquilo que professamos, acreditamos, Senhor, na tua palavra. Eu quero, Deus, pedir a tua bênção sobre os teus filhos, Deus, e declarar que nós não estamos trocando com o Senhor, não, nós estamos dando de prontidão, nós estamos dando porque nós amamos a tua casa, nós estamos dando porque nós amamos ao Senhor. Por isso recebe, Deus, as sementes dos teus filhos, e essas sementes venham germinar, venham brotar, Senhor, venham, Deus, trazer bênçãos, Deus, infinitas sobre a vida do teu povo, Deus. Aqueles que estão passando hoje dificuldades, Senhor, que o Senhor traga luz, que o Senhor traga iluminação nos pensamentos, Deus, para que Deus possa, essa situação seja revertida, para que esse quadro seja revertido na vida dos teus filhos, Deus. Que o Senhor possa, Deus, expandir a nossa mente nesses dias, para uma vida de abundância, Deus. Abençoa o teu povo, abre portas, Senhor, abre, Deus, as comportas dos céus sobre os teus filhos, em nome de Jesus, assim nós oramos, Pai, amém e amém, aleluia. A chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais de restituição. Graças a Deus, graças a Deus. Me enrolei aqui com o óculos, gente, que absurdo. Queridos, eu quero compartilhar com vocês nessa noite um tema dentro dessa campanha Luz da Escuridão, Luz na Escuridão, que tem sido a nossa busca nesses dias, aonde nós queremos crescer também como indivíduos e como igreja, que é na nossa vida de oração. Por isso eu vou compartilhar com vocês uma palavra que tem como tema por que orar. Não é uma pergunta não, tá? É
qual é a razão, qual é o motivo que leva eu e você a orarmos. Existe uma máxima, um ditado que quando eu me converti, eu cheguei a conhecer esse ditado, e com certeza em algum momento você já ouviu esse ditado pentecostal, que diz assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Lembram disso? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E eu quero que você possa estar lembrando, ou possa estar pensando, o que significa essa afirmação. Será que é isso mesmo? Quando há mais oração, existe mais poder? Quando há menos, existe menos poder? Quando há nenhuma oração, nenhum poder? Eu ouvindo algumas experiências de algumas pessoas na sala de oração, uma delas compartilhou o que Deus fez no ambiente de trabalho delas. Ela trabalha num hospital e estavam vivendo momentos muito difíceis nesse hospital, e uma pessoa que estava afastada de Deus virou para ela e mais algumas pessoas assim: vamos orar. E eles começaram a orar juntos no hospital. E é tão interessante como cada um deles começou a testemunhar das mudanças que Deus começou a efetuar no ambiente onde eles trabalhavam. Então, aquela busca de Deus trouxe a presença de Deus para aquele ambiente, para aquelas situações. Quando não tinha oração, não tinha uma manifestação da glória de Deus. Mas quando eles começaram a orar, a manifestação da presença de Deus começou a mudar o ambiente. Existe um filme famoso, que creio que muitos assistiram, que fala de quarto de guerra. No final do filme, um casal vai ver uma casa que estava para comprar. E esta casa era um dos personagens, dos personagens centrais da trama do filme, que era uma mulher de oração. E de repente ele entra num ambiente que era um quarto, onde esta mulher orava. E aí ele começou assim, entrou, e aquilo lá chamou a atenção dele, porque ele sentiu que aquele ambiente estava impregnado da presença de Deus. E é interessante que este cara era um pastor, e ele compra a casa, por causa desse motivo. O ambiente onde aquela mulher orava, estava impregnado de Deus. Então isso já quer dizer alguma coisa para a gente. O nosso lugar de oração, o nosso lugar de busca de Deus, traz a presença de Deus para aquele ambiente. E eu estou relendo um livro do Dr. Myles Munroe. O nome do livro é Compreendendo o Propósito e o Poder da Oração. E existe uma afirmação dele, que eu quero ler com você, que vai aparecer para você aí na tela, onde ele, falando sobre oração, ele diz o seguinte: tudo o que você precisa está à sua disposição, para que cumpra seu propósito. Tudo o que Deus é, e tudo o que Ele tem, pode ser recebido por meio da oração. A quantidade da graça de Deus, da qual nos apropriamos, é medida com base em nossas orações. Observa o que ele diz aí: a quantidade de graça de Deus, da qual nos apropriamos, é medida com base em nossas orações. Por isso, que esse ditado pentecostal, quando diz assim: muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder, é porque a quantidade de graça de Deus, da qual nos apropriamos, ela é medida com base nas nossas orações. Nós perdemos muito por não orarmos. Nós perdemos muito por negligenciarmos a nossa vida de oração.
Sabe quando você tem um pai que tem todos os recursos e você não pede a esse pai esses recursos que são necessários para suprir a sua necessidade? Nós gastamos tempo com muitas coisas e terminamos muitas vezes negligenciando o tempo que deveríamos investir, que deveríamos gastar em oração. E quando fala gastar, pensa em investir. E é justamente por causa disso é que nós decidimos nesses dias fazer esses 3 horários de oração, para que um desses horários possam atender a sua necessidade e você pode entrar. Eu tenho até falado, de repente tem pessoas que têm inibição de poder orar em público. Querido, esteja lá presente para dizer pelo menos amém, para compartilhar uma necessidade sua, para ouvir testemunho. Daqui a pouco você está solto e você vai começar também a orar. Mas é importante você entender que a quantidade da graça de Deus, da qual nos apropriamos, é medida com base em nossas orações. E o Dr. Milos, no auge da sabedoria, esse homem era um homem muito sábio, muito conhecedor das Escrituras e de muita experiência de Deus. Ele tem algumas definições de oração, sobre oração, que eu quero que você pense comigo. Eu sei que quando nós falamos de oração, a maneira mais simplificada de definir oração é que oração é falar com Deus. Quando nós falamos que oração é falar com Deus, é a maneira mais simplificada que nós temos para definir oração. Mas existe algumas definições que ele coloca neste livro, que é bom a gente pensar juntos. Ele vai dizer, o que é oração? A oração, escuta isso, a oração é o homem dando a Deus o direito legal e a permissão para interferir nos assuntos da terra. A oração é o homem dando a Deus o direito legal e a permissão para interferir nos assuntos da terra. Ele vai dizer também que oração é o homem que dá aos céus licença terrena para influenciar a terra. Ele vai dizer também que a oração é uma licença terrestre para a interferência celestial. E ele termina essas definições dizendo: oração é o homem exercendo a sua autoridade legal na terra para invocar a influência do céu no planeta. Agora, é interessante, existe um homem que definiu, e falando sobre Deus, ele diz assim, que Deus não faz nada a não ser responder oração. Tudo o que acontece na terra é fruto de um clamor de alguém, alguém que chamou a atenção dos céus, alguém que chamou a atenção de Deus. É interessante, pensando nessas definições do Dr. Milos, quando você vai lá para Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, você vai ver Jesus ensinando os seus discípulos a orar. É interessante que os discípulos foram despertados para a oração, para a importância da oração, por verem a vida de oração de Jesus. E eles chegam para Jesus e falam para Jesus: Senhor, nos ensina a orar. E Jesus começa a ensinar a orar. E aí vem a oração registrada, que é o Pai Nosso. E Jesus ensina eles a orar dizendo: portanto, orem assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Por que eu faço questão
de fazer menção do Pai Nosso, para mostrar para você o início, o foco de Jesus nas palavras iniciais do Pai Nosso. Ele vai dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então é justamente por isso que o Milos vai dizer que oração é o homem dando a Deus o direito legal e a permissão para interferir nos assuntos da terra. Por que isso? Porque você precisa entender nas mãos de quem ficou a administração da terra, nas mãos de quem ficou o cuidar da terra, nas mãos do homem. O homem foi colocado na terra para exercer domínio sobre a terra. Tanto que quando o diabo vai tentar Jesus, você encontra isso lá em Mateus 4 e Lucas 4, uma das coisas que ele leva Jesus para o alto do templo e diz para Jesus: tudo isso daqui eu posso te dar, basta você se prostrar e me adorar. Por que ele estava dizendo que ele tinha poder para dar para Jesus a terra, os reinos da terra? Porque aquilo que tinha sido colocado nas mãos do homem, ele tirou. Por isso que a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Então ele estava dizendo para Jesus que para você quer adquirir de volta, se prostra, me adora. E aí eu te dou isso de volta, te dou os reinos do mundo de volta. Só que Jesus sabia o caminho que tinha que ser percorrido para poder tomar de volta o que o diabo tinha usurpado. Então nós, quando oramos, nós damos permissão a Deus para agir naquela situação, naquele aspecto. Por isso que Jesus fala, quando você ora, Senhor, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Vamos lembrar de Jesus no Getsêmani. Jesus orando naquele momento de angústia, de desespero, ele vira para Deus e fala assim mesmo: que não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Ele fala assim: se possível, passa de mim esse cálice, mas que não se faça a minha vontade, sim a tua. Jesus permitindo a Deus continuar agindo no plano que ele tinha determinado para ele sobre a terra. Eu quero que você entenda que quando você ora, você está permitindo a Deus agir naquele aspecto da sua vida, naquele aspecto da história da humanidade. E é interessante que a principal razão da oração é o estabelecimento do reino de Deus na terra. É o estabelecimento do reino de Deus no coração do homem. Se você não sabe, existem organizações cristãs que treinam pessoas em oração. Por que a necessidade de treinar as pessoas na vida de oração? Porque até mesmo para que uma pessoa venha ao conhecimento de Jesus, a mente dela precisa estar livre da ação maligna para que ela possa compreender o Evangelho. Então a grande comissão do nosso Senhor Jesus Cristo, que está registrada lá em Mateus 28, 19 a 20, não se cumpre simplesmente no fato de nós irmos e evangelizarmos. Nós precisamos primeiro ganhar aquela pessoa em oração. Por isso que existe uma frase que o Dr. Bill Bright usava muito, que dizia assim: fale do homem a Deus, e fale de Deus ao homem. Nós começamos a evangelizar quando nós começamos falando daquela pessoa para Deus, falando para que Deus traga uma revelação dele para aquela pessoa. Depois que nós gastamos um tempo de oração, aí nós vamos compartilhar com aquela pessoa sobre Deus. Isso tudo fala para nós sobre o motivo, a razão de orar. Eu quero que você entenda que nós fomos escolhidos, escuta isso, nós fomos escolhidos para termos 100% das nossas orações respondidas.
Você pode até pensar assim, isso é muita pretensão, eu ter 100% das minhas orações respondidas. Quando você abre a sua Bíblia, em João capítulo 15, versículo 16, João capítulo 15, versículo 16, você vai encontrar Jesus dizendo assim: não foram vocês que me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Então, se é para o Pai nos dar tudo o que nós pedirmos, no nome dEle, está falando de oração. E é interessante, para que lhes dê tudo o que pedirem em oração. Quando você olha para cá, você vai ver que o princípio de oração aqui é o testemunho de Jesus. Nós estamos fazendo paz no lar, nós estamos testemunhando de Jesus, e esse é um princípio para que nós tenhamos 100% das nossas orações respondidas. Pensa nisso, e pensa como é que está esse princípio na sua vida. Antes de terminar, eu quero compartilhar com vocês 2 princípios importantes do porquê eu e você temos que orar. 2 princípios importantes. Primeiro, Deus lembra de você quando agem em resposta à sua oração. Escuta isso. Deus lembra de você quando agem em resposta à sua oração. E eu quero fazer menção de quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra. Está lá em Gênesis 18. Quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, Ele resolveu compartilhar a decisão dele com Abraão. É interessante quando nós pensamos nisso, porque existem pessoas que ficam desesperadas quando Deus dá a elas um sonho, quando Deus fala para elas sobre alguma coisa que vai acontecer. O que eu faço? Querido, se Deus está repartindo com você, é para você orar. Então, quando Deus repartiu esse assunto com Abraão, levou Abraão a orar. E é interessante que Abraão começa uma conversa com Deus, falando assim para Deus: Senhor, mas se tiver 50 justos lá, Deus fala para ele: eu não vou destruir por causa dos 50 justos. Se tiver 45, eu não vou destruir por causa dos 45. Aí chega a 10. E Deus fala assim para ele: eu não vou destruir por causa dos 10 justos. Só que em Sodoma não tinha nem 10 justos. E é uma coisa também que é bom sinalizar para você: a presença de justos preserva um lugar. A presença dos justos preserva uma cidade. Você precisa lembrar quantos justos tem em Friburgo, quantos justos tem no Brasil. Essa é uma razão, é um motivo de Deus preservar um país, preservar um estado, preservar uma cidade. É muito interessante isso. E aí, o que eu quero usar dessa experiência de Abraão com Deus em relação a Sodoma, que eu quero enfocar e mostrar para você como é que Deus lembra de você e de mim quando responde a nossa oração. Gênesis 19, versículo 29. Gênesis 19, versículo 29. Diz assim, assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão. Escuta isso, crente. Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Eu gosto muito dessa versão, porque ele fala que enquanto Deus trazia destruição sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, como disse Abraão que ia fazer, fala que Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Queridos, nesses dias, Deus está agindo na vida de muitas pessoas,
porque Ele está se lembrando de muitos que têm intercedido, de muitos que têm clamado. Nas salas de oração, nós celebramos todas as notícias de alguém que teve alta, de alguém que foi para casa, de alguém que teve alguma vitória. Nós celebramos, sabe por quê? Porque nós estamos orando e estamos vendo Deus se lembrar de nós ao agir na vida de tais e tais pessoas, assim como Deus se lembrou de Abraão. Então, lembra disso, não esquece disso, anota isso. Deus lembra de você quando age em resposta à sua oração. Dá um glória a Deus aí, crente. Deus lembra de você quando age em resposta à sua oração. E por último mesmo, um segundo princípio importante, para você não esquecer, é que Deus está nos buscando para sermos abençoadores da terra. Fala assim comigo: Deus quer me usar para ser um abençoador da terra. É para isso que Deus escolheu você e a mim, para que nós sejamos abençoadores da terra. Abençoadores. Você tem o poder nas mãos de abençoar a terra, de abençoar as pessoas que estão próximas de você e as pessoas que estão longe de você. Isso que eu acho mais fantástico na oração. E aí você vai para Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. E eu escolhi essa versão justamente pela maneira como está escrita, onde Deus fala assim para o profeta: procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha, e se colocasse na brecha diante de mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Que horror, né? Deus fala assim: procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha, se colocasse na brecha diante de mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Queridos, Deus está buscando pessoas que possam, nesse momento inusitado da nossa história, reconstruir que um homem que reconstrua, pessoas que reconstruam a muralha e se coloque na brecha diante dele a favor desta terra, para abençoar esta terra. Que você seja este homem, que você seja esta mulher, que você seja este jovem, que você seja esse adolescente, porque não tem idade para isso, não tem idade para ser uma pessoa abençoadora, não tem faixa etária, qualquer um pode ser esta pessoa, Então lembre, querido, por que orar? Porque Deus lembra de você quando age em resposta à sua oração. E Deus está nos buscando para sermos abençoadores da terra. Isso tudo é para dizer para você: queremos você na sala de oração. Queremos você nas salas de oração. Queremos você se mobilizando, fazendo grupos de oração. Queremos você se mobilizando para fazer o Paz no Lar, porque somos abençoadores escolhidos por Deus. Vamos louvar ao Senhor. Deus tem o melhor pra mim. Declara isso. Deus
Deus tem melhor pra mim. O que perdido foi não se compara com o que há de vir. Deus tem melhor pra mim. Deus tem melhor pra mim. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado o amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado o amanhecer. É chegado o amanhecer. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós entendemos que estamos escrevendo uma história junto contigo. Não é o Senhor que está escrevendo a história. Nós estamos escrevendo uma história junto contigo. Porque o Senhor, pela tua palavra, nos chama de cooperadores do Senhor. Pessoas que fazem junto contigo. E nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos escolheu para este momento da história. O Senhor nos escolheu para, junto contigo, fazermos uma história de expansão do teu reino sobre a terra, de expansão do teu reino sobre o coração dos homens, para que os homens experimentem a realidade do Senhor em Cristo Jesus, para que os homens experimentem do príncipe da paz e da paz que só o príncipe da paz pode dar. Oh Deus, eu rogo a Ti que seja um tempo onde o nosso coração como igreja seja movido, Pai, por Ti, seja movido para estar diante de Ti, seja movido para estar buscando aqueles que precisam chegar ao Teu conhecimento, para colocar luz sobre a vida das pessoas, luz, através da nossa oração, através do testemunho do Senhor. Oh Senhor, nós rogamos por este mover do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas vidas. Mova o nosso coração. Espírito Santo, traga uma carga de oração ao nosso coração. Traga uma carga de oração ao nosso coração nesses dias. De maneira, Senhor, que nós sejamos incomodados por Ti, a Te buscar em todo o tempo. E que o Senhor esteja nos dirigindo a uma vida de oração vitoriosa, Pai.
que possamos descobrir juntos os segredos e o poder que a oração libera, Pai, por trazer a Tua presença, por trazer o Teu mover, Pai. Continua falando conosco, continua ministrando ao nosso coração, no Teu nome, Jesus, no Teu nome. Querido, é muito bom ter você conosco, é muito bom ter a sua companhia nessa noite. Que Deus continue ministrando de uma forma especial ao seu coração e ao coração da sua família. E que o Deus de todo encorajamento ministre ânimo a você. E que você tenha uma vida de oração mais significativa a cada dia, por entender essas verdades. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós. Que o Senhor dê ordem aos teus anjos, Pai, para continuarem nos guardando em todos os nossos caminhos. Continua nos escondendo do homem mau, Senhor, e nos torna invisíveis aos olhos do inimigo. E nos abençoe com uma colheita sobrenatural, Senhor. Que seja assim. Deus te abençoe. Receba meu abraço, querida. Receba o nosso abraço, no nome de Jesus. Nothing can separate